A paz de Deus, de nosso Salvador, Jesus Cristo a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um devocional aqui do meu canal, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Hoje nós vamos fazer a leitura bíblica. Nós vamos dar início no livro de 1 Crônicas, capítulo 14. E vamos ler até a memória do meu celular aqui acabar, tá bom? Porque eu quero acabar logo com 1 Crônicas, 2 Crônicas, que são todos assuntos que nós já estudamos no livro de 1 Reis, 2 Reis, no livro de Samuel, amém? Então, para não ficar muito extenso esse estudo aqui do 1 Crônicas, eu vou fazer apenas a leitura, tá bom? Porque não tem nenhum assunto novo aqui, tá certo? Aí eu quero logo chegar em assuntos novos para a gente estudar e aprender com a palavra de Deus, amém? Mas caso você tenha alguma dúvida sobre esses assuntos de 1 Crônicas, é só acessar o meu canal, minha playlist, lá no livro de 1 Reis, 2 Reis, no livro de Samuel, vai ter toda a explicação sobre esses assuntos aqui do que está sendo relatado em Crônicas, amém? Então vamos começar a leitura com a ajuda de Deus, aqui do seu bom espírito, em nome do Senhor Jesus. Davi faz aliança com Irão. Então Irão, rei de Tiro, mandou mensageiros a Davi e madeira e cedro e pedreiros e carpinteiros para lhe edificar uma casa. E entendeu Davi que o Senhor o tinha confirmado rei sobre Israel, porque o seu reino se tinha muito exaltado por amor do seu povo Israel. E Davi tomou ainda mais mulheres de Jerusalém e gerou Davi ainda mais filhos e filhas. E estes são os nomes dos filhos que tinha em Jerusalém: Samua, e Sobabe, Natã e Salomão, e Gibar, e Elisua, e Eupelete, e Nogá, e Nefeg, e Jafia, e Elisama, e Beliada, e Elifelete. Ouvindo, pois, os filisteus que Davi havia sido ungido rei sobre todo Israel, todos os filisteus subiram em busca de Davi, o que, vindo Davi, logo saiu a eles. E vindo os filisteus, se estenderam pelo vale de Refaim. Então consultou Davi a Deus, dizendo: Subirei contra os filisteus, e nas minhas mãos os entregarás? E o Senhor lhes disse: Sobe, porque os entregarei nas tuas mãos. E subirão a Baal-Perazim. Davi ali os feriu. E disse Davi: Por minha mão Deus derrotou a meus inimigos, como a rotura das águas, pelo que chamaram o nome daquele lugar Baal-Perazim. E deixaram ali os seus deuses, e ordenou Davi que se queimassem a fogo. Porém os filisteus tornaram e se estenderam pelo vale. E tornou Davi a consultar a Deus, e disse-lhe Deus: Não subirás atrás deles, mas anda em roda por detrás deles, e vem a eles por defronte das amoreiras. E há de ser que, ouvindo tu um ruído de andadura pelas copas das amoreiras, então sai a peleja, porque Deus haverá saído diante de ti, a ferir o exército dos filisteus. E fez Davi como Deus lhe ordenara, e feriram o exército dos filisteus desde Gibeon até Gazor. Assim se espalhou o nome de Davi por todas aquelas terras, e o Senhor pôs o seu temor sobre todas aquelas gentes. Então aqui acabou o capítulo 14, vamos dar início ao capítulo 15. A arca é levada da casa de Obed-edom para Jerusalém, e fez também para si na cidade de Davi, e preparou um lugar para a arca de Deus, e armou-lhe uma tenda. Então disse Davi: Ninguém pode levar a arca de Deus, senão os levitas, porque o Senhor os elegeu para levar a arca de Deus e para o servirem eternamente. Davi ajuntou a todo Israel em Jerusalém para fazerem subir a arca do Senhor ao seu lugar que ele tinha preparado. E Davi ajuntou os filhos de Arão e os levitas dos filhos de Coate, Uriel, o príncipe, e de seus irmãos, 120. Dos filhos de Merari, Asaías, o príncipe, de seus irmãos, 220. Dos filhos de Gerson, Joel, o príncipe, e de seus irmãos, 130. E dos filhos de Elisafã, Semaías, o príncipe, e de seus irmãos, 200. E dos filhos de Hebron, Eliel, o príncipe, de seus irmãos, 80. Dos filhos de Uziel, Aminadab, o príncipe, e de seus irmãos, 112. E chamou Davi os sacerdotes Zadok e Abiatar, e os levitas Uriel, Asaías, Joel, Samaías, Eliel e Aminadab, e disse-lhes: Vós sois os chefes dos pais entre os levitas, santificai-vos vós e vossos irmãos, para que façais subir a arca do Senhor, Deus de Israel, ao lugar que lhe tenho preparado, pois que,
porquanto primeiro vós assim o não fizestes, o Senhor fez rotura de nós, porque o não buscamos segundo a ordenança. Santificaram-se, pois, os sacerdotes e levitas para fazerem subir a arca do Senhor Deus de Israel. E os filhos dos levitas trouxeram a arca de Deus nos ombros, como Moisés tinha ordenado, conforme a palavra do Senhor, com as varas que tinha sobre si. E disse Davi aos príncipes dos levitas, que constituíssem a seus irmãos, os cantores, com instrumentos músicos, com alaúdes, harpas e símbolos, para que fizessem ouvir, levantando a voz com alegria. E ordenaram, pois, os levitas a Emã, filho de Joel, e dos seus irmãos Asaf, filho de Berequias, e dos filhos de Merari, seus irmãos, a Etã, filho de Cusaías, e com eles e seus irmãos da segunda ordem, a Zacarias, Bene, Jaziel, e Semiramote, e Jeiel, Eune, Eliabe, e Benaia, e Maazéias, e Matitias, e Elifeleu, e Maquinéias, e Obed-edom, e Jeiel, os porteiros. E os cantores Emã, Asaf e Etã se faziam ouvir com símbolos de metal, e Zacarias e Aziel, e Samiramote, e Jeiel, Eune, Eliabe, e Maazéias, e Benaia, com alaúdes sobre Alamote, e Matitias, e Elifeleu, e Miqunéias, e Obed-edom, e Jeiel, e Azazias com harpas sobre o minite, para esforçar o tom. E Quenanias, príncipe dos levitas, tinha cargo de entoar o canto, e ensinava-os a entoá-lo, porque era entendido. E Berequias e Eucana eram porteiros da arca, e Sebanias, e Josafá, Netanael, e Amazai, e Zacarias e Benaía, e Eliezer, os sacerdotes, tocavam as trombetas perante a arca de Deus, e Obed-edom e Géias eram porteiros da arca. Sucedeu, pois, que Davi e os anciãos de Israel e os capitões dos milhares foram para fazer subir a arca do concerto do Senhor da casa de Obed-edom com alegria. E sucedeu que, ajudando Deus os levitas que levavam a arca do concerto do Senhor, sacrificaram 7 novilhos e 7 carneiros. E Davi ia vestido de um roupão de linho fino, como também todos os levitas que levaram a arca, e os cantores, e Quenanias, chefe dos que levantavam a arca, e dos cantores. Também Davi levava sobre si um éfode de linho. E todo Israel fez subir a arca do concerto do Senhor, com júbilo e com sonido de buzinas, e com trombetas e com símbolos, fazendo sonido, com alaúdes e com harpas. E sucedeu que, chegando a arca do concerto do Senhor à cidade de Davi, Mical, a filha de Saul, olhou de uma janela e, vendo a Davi dançar e tocar, o desprezou no seu coração. Vamos começar o capítulo 16. Trazendo, pois, a arca de Deus, a puseram no meio da tenda que Davi lhe tinha armado, e ofereceram holocausto e sacrifícios pacíficos perante Deus. E acabando Davi de oferecer os holocaustos e sacrifícios pacíficos, abençoou o povo em nome do Senhor, e repartiu a todos em Israel, tanto a homens como a mulheres, e cada um pão e um bom pedaço de carne, e um frasco de vinho, a ação de graças e cântico de Davi. E pôs perante a arca do Senhor alguns dos levitas por ministros, e isto para recordarem e louvarem e celebrarem ao Senhor Deus de Israel. Era Asaf o chefe, e Zacarias o segundo depois dele, e Jeiel, e Semiramote, e Jeiel, e Matitias, e Eliabe, e Benaia, e Obed-edom, e Jeiel, com alaúdes e com harpas, e Asaf se fazia ouvir com símbolos. Também Benaia e Jaziel, os sacerdotes, continuamente com trombetas perante a arca do concerto de Deus. Então, naquele mesmo dia, entregou Davi, em primeiro lugar, o salmo seguinte, para louvarem ao Senhor pelo ministério de Asaf, de seus irmãos. Louvai ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos entre os povos e seus feitos, e cantai-lhes, salmodiai-lhe, atentamente falai de todas as suas maravilhas, gloriai-vos no seu santo nome. Alegre-se o coração dos que buscam ao Senhor. Buscai ao Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente. Lembrai-vos das suas maravilhas que tem feito, dos seus
prodígios e dos juízos da sua boca, vós, semente de Israel, seus servos, vós, filhos de Jacó, seus eleitos. Ele é o Senhor, nosso Deus, em toda a terra estão os seus juízos. Lembrai-vos perpetuamente do seu concerto e da palavra que prescreveu para 1000 gerações, do concerto que fez com Abraão e do seu juramento a Isaque, o qual também a Jacó ratificou por estatuto e a Israel por concerto eterno, dizendo: a ti te darei a terra de Canaã, quinhão da vossa herança, sendo vós em pequeno número, poucos homens e estrangeiros nelas. E andaram de nação em nação, e de um reino para outro povo, e ninguém permitiu que o oprimisse, e por amor deles repreendeu reis, dizendo: não toqueis os meus ungidos, e aos meus profetas não façais mal. Cantai ao Senhor em toda a terra, anunciai de dia em dia a sua salvação. Cantai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor e muito para louvar, e mais tremendo é do que todos os deuses. Porque todos os deuses das nações são vaidades, porém o Senhor fez os céus. Majestade e esplendor adiante dele, força e alegria no seu lugar. Dai ao Senhor, ó famílias das nações, dai ao Senhor glória e força, dai ao Senhor a glória de seu nome. Trazei presentes e vinde perante ele, adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Trema perante ele, trema toda a terra, pois o mundo se firmará, para que se não abale. Alegrem-se os céus, e regozije-se a terra, e diga-se entre as nações: o Senhor reina. Brama o mar com a sua plenitude, exulte o campo com tudo que há nele. Então jubilarão as árvores dos bosques perante o Senhor, porquanto vem a julgar a terra. Louvai ao Senhor, porque é bom, pois a sua benignidade dura perpetuamente. E dizei: salva-nos, ó Deus, da nossa salvação, e ajunta-nos e livra-nos das nações, para que louvemos o teu santo nome e nos gloriemos no teu louvor. Louvado seja o Senhor, Deus de Israel, de século em século. E todo o povo disse: amém, e louvou ao Senhor. E então deixou ali, diante da arca do concerto do Senhor, e Asaf e a seus irmãos para ministrarem continuamente perante a arca, segundo se ordenara para cada dia. E mais a Obed-edom com seus irmãos, 68, a este Obed-edom, filho de Jetutum, e a Rosa ordenou por porteiros, e mais a Zadok, o sacerdote, e a seus irmãos, os sacerdotes, diante do tabernáculo do Senhor, no alto que estava em Gibeão, para oferecerem ao Senhor os holocaustos sobre o altar dos holocaustos continuamente, pela manhã e à tarde. E isto segundo o que está escrito na lei que o Senhor tinha prescrito a Israel, e com eles Emã e Jedutum, e aos mais escolhidos que foram apontados pelos seus nomes, para louvarem ao Senhor, porque a sua benignidade dura perpetuamente, com eles, pois estavam Emã e Jedutum, e trombetas e símbolos para os que os faziam ouvir, e instrumentos de músicas de Deus. Porém, os filhos de Jedutum estavam à porta. Então se foi todo o povo, cada um para a sua casa, e tornou a Davi para abençoar a sua casa. Glória a Deus. E agora aqui a gente vai começar o capítulo 17. Davi deseja edificar o templo, mas Deus não permite. Sucedeu, pois, que morando Davi já em sua casa, disse Davi ao profeta Natã: eis que moro em casa de cedros, mas a arca do concerto do Senhor está debaixo de cortinas. Então Natã disse a Davi: tudo quanto tens no seu coração faze, porque Deus é contigo. Mas sucedeu na mesma noite que a palavra do Senhor veio a Natã dizendo: vai e diz a Davi meu servo: assim diz o Senhor, tu me não edificarás uma casa para morar, porque em casa nenhuma morei, desde o dia em que fiz subir a Israel, até o dia de hoje, mas fui de tenda em tenda e de tabernáculo em tabernáculo, por todas as partes por onde andei, com todo o Israel. Porventura falei alguma palavra a algum dos juízes de Israel, a quem ordenei que apacentasse o meu povo, dizendo: por que não me edificais uma casa de cedros? Agora, pois, assim dirás a meu servo, a Davi: assim disse o Senhor dos Exércitos: eu te tirei do curral,
e de detrás das ovelhas, para que fosse chefe do meu povo Israel. E estive contigo por toda parte, por onde foste, e de diante de ti. Exterminei todos os teus inimigos, e te fiz um nome como o nome dos grandes que estão na terra. E ordenarei um lugar para o meu povo Israel, e o plantarei para que habite no seu lugar, e nunca mais seja removido de uma para outra parte, e nunca mais os debilitarão os filhos da perversidade, como ao princípio, e desde os dias em que ordenei juízes sobre o meu povo Israel, porém abati a todos os teus inimigos, também te fiz saber que o Senhor te edifica uma casa. E há de ser que, quando forem cumpridos os teus dias para ires a teus pais, suscitarei a tua semente depois de ti, a qual será dos teus filhos, e confirmarei o seu reino. E este me edificará casa, e eu confirmarei o seu trono para sempre. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho, e a minha benignidade não desviará dele, como a tirei daquele que foi antes de ti, mas o confirmarei na minha casa e no meu reino para sempre, e o seu trono será firme para sempre, conforme todas as palavras e conforme toda a visão. Assim falou Natã a Davi. A oração de Davi. Então entrou o rei Davi e ficou perante o Senhor e disse: Quem sou eu, Senhor Deus? E qual é a minha casa que me trouxeste até aqui? E ainda isto, ó Deus, foi pouco aos teus olhos, pelo que falaste da casa do teu servo para tempos distantes, e proveste-me segundo o costume dos homens, com esta exaltação, ó Senhor Deus. Que mais te dirá Davi acerca da honra feita a teu servo? Porém tu bem conheces a teu servo, ó Senhor, por amor de teu servo, segundo o teu coração, fizeste todas estas grandezas, para fazer notórias todas as grandes coisas. Senhor, ninguém há como tu, e não há Deus fora de ti. Conforme tudo quanto ouvimos com os nossos ouvidos, e quem há como o teu povo Israel, única gente na terra, a quem Deus foi remir para seu povo, fazendo-te nome com coisas grandes e temorosas, lançando as nações de diante do teu povo que remiste do Egito? E tomaste o teu povo Israel para ser teu povo para sempre, e tu, Senhor, lhe foste por Deus. Agora, pois, Senhor, a palavra que falaste de teu servo acerca da tua casa seja certa para sempre, e faze como falaste. Confirma-se com efeito o que o teu nome se engrandeça para sempre, e diga-se: o Senhor dos exércitos é o Deus de Israel, é Deus para Israel, e fique firme diante de ti a casa de Davi teu servo, porque tu, Deus meu, revelaste ao ouvido de teu servo que lhe edificarias casa, pelo que o teu servo achou confiança para orar em tua presença. Agora, pois, Senhor, tu és o mesmo Deus, e falaste este bem acerca de teu servo. Agora, pois, foste servido e abençoares a casa de teu servo, para que esteja perpetuamente diante de ti, porque tu, Senhor, a abençoaste, e ficará abençoada para sempre. Glória a Deus. Vamos ler agora o capítulo 18. Diversas vitórias de Davi. E depois disto aconteceu que Davi feriu os filisteus e os abateu, e tomou Gate e os lugares da sua jurisdição da mão dos filisteus. Também feriu os moabitas, e os moabitas ficaram servos de Davi, trazendo presentes. Também Davi feriu a Adar-ezer, rei de Zobá, junto a Amate, indo ele estabelecer os seus domínios pelo Eufrates. E Davi lhes tomou 1000 cavalos de carros, e 7.000 cavaleiros, e 20.000 homens de pé. E Davi jarretou todos os cavalos dos carros, porém reservou deles 100 cavalos. E vieram os sírios de Damasco a ajudar a Adar-ezer, rei de Zobá, porém os sírios feriu Davi 22.000 homens. E Davi pôs guarnições em Síria de Damasco, e os sírios ficaram servos de Davi, trazendo presentes, e o Senhor guardava Davi por onde quer que ia. E tomou Davi os escudos de ouro, os que tinham os servos de Adar-ezer, e os trouxe a Jerusalém. Também de Tibate e Decum, cidades de Adar-ezer,
tomou Davi muitíssimo cobre, de que Salomão fez o mar de cobre, e as colunas e os vasos de cobre. E ouvindo Tou, rei de Amate, que Davi destruíra todo o exército de Adarezer, rei de Zobá, mandou seu filho Adorão a Davi, para lhe perguntar como estava, e para o abençoar, por haver pelejado com Adarezer, e o destruir, porque Adarezer fazia guerra a Tou, e enviando-lhe juntamente toda a sorte de vasos de ouro, e de prata, e de cobre, e os quais Davi também consagrou ao Senhor, juntamente com a prata e o ouro que trouxera de todas as mais nações dos idumeus, e dos moabitas, e dos filhos de Amon, e dos filisteus, e dos amalequitas. Também Abisai, filho de Zeruia, feriu a 18.000 idumeus no vale do Sal, e pôs guarnição em Edom, e todos os idumeus ficaram servos de Davi, e o Senhor guardava a Davi por onde quer que ia. E Davi reinou sobre todo Israel, e fazia juízo e justiça a todo o seu povo. E Joabe, filho de Zeruia, tinha cargo do exército, e Josafá, filho de Ailude, era chanceler. E Zadok, filho de Aitube, e Abimeleque, filho de Abiatar, eram sacerdotes, e Salza, escrivão. E Benaia, filho de Joiada, tinha cargo dos quereteus e peleteus. Porém, os filhos de Davi, os primeiros, estavam à mão do rei. Glória a Jesus. Agora vamos começar o capítulo 19. O rei dos Amonitas ultraja os mensageiros de Davi, e este castiga-o. E aconteceu depois disto, que Naás, rei dos filhos de Amon, morreu, e seu filho reinou em seu lugar. Então disse Davi: usarei de beneficência com Anum, filho de Naás, porque seu pai usou de beneficência comigo. Pelo que Davi enviou mensageiros para o consolarem acerca de seu pai. E vindo os servos de Davi à terra dos filhos de Amon, a Anum, para o consolarem, disseram os príncipes dos filhos de Amon a Anum: porventura honra Davi a teu pai aos teus olhos, porque te mandou consoladores? Não vieram seus servos a ti a esquadrinhar e a transtornar e a espiar a terra? Pelo que Anum tomou os servos de Davi e os raspou, e lhes cortou os vestidos pelo meio até a coxa da perna, e os despediu. E foram-se, e avisaram a Davi acerca destes homens, e mandou ao encontro deles, porque aqueles homens estavam sobremaneira envergonhados. Disse, pois, o rei: deixar-vos ficar em Jericó, até que vos torne a crescer a barba, e então tornai. Vendo, pois, os filhos de Amon que se tinham feito odiosos para com Davi, então enviou Anum e os filhos de Amon 1.000 talentos de prata para alugarem para si carros e cavaleiros da Mesopotâmia e da Síria, de Maaca e de Zobá. E alugaram para si 32.000 carros, e o rei de Maaca e a sua gente, e eles vieram e se acamparam diante de Madeba. Também os filhos de Amon se ajuntaram das suas cidades e vieram para a guerra. O que, ouvindo Davi, enviou Joabe e todo o exército dos homens valorosos. E saindo os filhos de Amon, ordenaram a batalha à porta da cidade. Porém, os reis que vieram se puseram à parte do campo. E vendo Joabe que a frente da batalha estava contra ele, por diante e por detrás, fez escolha dentre os mais escolhidos de Israel e os ordenou que contra os sírios. E o resto do povo entregou na mão de Abisai, seu irmão, e puseram-se em ordem de batalha contra os filhos de Amon. E disse-lhe: se os sírios forem mais fortes do que eu, tu virás socorrer-me. E se os filhos de Amon forem mais fortes do que tu, então eu te socorrerei a ti. Esforça-te e esforcemo-nos pelo nosso povo e pelas cidades do nosso Deus, e faça o Senhor o que parecer bem aos seus olhos. Então se chegou Joabe e o povo que tinha consigo diante dos sírios para a batalha, e fugiram de diante dele. Vendo, pois, os filhos de Amon que os sírios fugiram, também eles fugiram de diante de Abisai, seu irmão, e entraram na cidade. E veio Joabe para Jerusalém. E vendo os sírios que foram derrotados diante de Israel, enviaram mensageiros e fizeram sair os sírios que habitavam da banda da além do rio. E Safoque, capitão do exército de Adarezer, marchava diante deles.
Do que, avisado Davi, ajuntou a todo Israel e passou o Jordão, e veio ter com eles, e ordenou contra eles a batalha. E tendo Davi ordenado a batalha contra os sírios, pelejaram estes contra ele. Porém, os sírios fugiram de diante de Israel, e feriu Davi dos sírios 7.000 cavalos de carros e 40.000 homens de pé. E Sofaque, capitão do exército, matou. Vendo, pois, os servos de Adarezer que tinham sido feridos diante de Israel, fizeram paz com Davi e o serviram, e os sírios nunca mais quiseram socorrer os filhos de Amon. Então essa é a leitura bíblica de hoje. Que Deus abençoe vocês. E é muito bom ler as escrituras sagradas e estudar, né? Então, mas como não tem nenhum assunto novo por enquanto, vamos fazer apenas a leitura para cumprir meu devocional. Deus abençoe a vida de todos vocês. Ora a Deus por mim e pela minha família. Deus seja sempre hoje eternamente louvado. Em nome de Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém.